O que todos querem é encontrar um ponto de equilíbrio para tentar viver uma vida mais significativa, uma vida que compensa, com menos conflito, menos incômodos e até com mais sentido, direcionamento e intencionalidade. E nós sabemos que precisamos dialogar conosco mesmo, com nossos projetos e desenhar bem aquilo que nós queremos encontrar e executar a nossa história, essa história que deve ser escrita por nós, de forma que sejamos protagonistas. Mas existe um caminho que é preciso você tomar e que somente você pode fazer isso. Você não pode deixar a história ser escrita por outra pessoa. Ela pode até fazer parte, mas você deve ser o escritor da sua história. Algumas pessoas podem participar, você pode convidar pessoas a participarem desta realidade existencial tua. Ninguém pode determinar aquilo que você nasceu com liberdade de escolha. Então você precisa, inicialmente, falar com Deus. E somente você pode falar com Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Somente você pode identificar quando é a voz de Deus que está falando com você, e não a sua voz interior, ou a voz de um estranho, ou a voz do homem, ou uma voz que ela não te gera confiança e nem te leva a um ponto de equilíbrio. O salmista, ele ciente de que ele necessitava de ter algo na vida dele mais do que aquilo que simplesmente ele alinhava a sua vida e que ele convivia, ele descobriu em si algo muito importante, que é a sua alma. Aquilo que ele acessava a partir do momento da reflexão, foi quando ele pôde dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anela por ti, anseia por ti. Numa terra seca, exausta, sem água, quero contemplar-te no santuário, olhando para o teu poder e para a tua glória. O mesmo salmista, ele disse no Salmo 73 que, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Para mim, é agradável tê-lo como o maior bem aqui. O salmista, então, colocou na sua alma aquilo que era mais importante para conduzi-lo a um ponto de equilíbrio, um ponto saudável, desejável, em que ele podia inspirar outras vidas, outras pessoas também. E nós temos que entender que aquilo que nós falamos primeiramente, ou que ouvimos, vai determinar muito daquilo que ocupará o nosso coração, a nossa mente. Se nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós vamos identificar com maneira muito mais organizada as necessidades pessoais e da família. Nós vamos reduzir um pouco dos conflitos se estamos ouvindo a voz de Deus e não uma voz no nosso interior de desconfiança, de incapacidade, que deturpa da nossa percepção distorcida dentro de uma realidade econômica, social, política, que às vezes não nos oferecem segurança. Precisamos ouvir a voz de Deus antes de ouvir a voz pessoal e às vezes da família, porque isso vai determinar, Deus vai produzir confiança em nós. Ouça a voz de Deus, ouça a voz dele antes que você tenha um diagnóstico médico, mas ouça antes que você chegue e a sua confiança te acompanhe e o que vier como informação acerca da debilitação do seu estado de saúde, seja respondido segundo a sua expectativa, não esteja bem, mas você está fortalecido na certeza de que Deus é a tua presença, é uma presença segura na tua vida. Ouça a voz dele antes que você tenha oportunidade de ser afetado pelas más notícias, pelas conversações inúteis, vãs, que às vezes muitos permitem encher o coração. Ouça a voz de Deus, ouça as palavras de Deus,
antes de você dar lugar às críticas a pessoas que não merecem confiança. Ouça a voz de Deus antes que as atitudes impensadas e as palavras impensadas de muitos possam vir e deteriorar um pouco da tua fé, fragmentando a tua personalidade, tirando de ti o sentido da vida. Ouça a voz de Deus antes de ouvir aquele cético que não tem amparo em sua alma, mas que o trabalho dele é fragilizar aqueles que têm uma crença, uma confiança. Ouça a voz de Deus antes de comprometer o seu tempo, o seu dinheiro, o seu talento, o seu entusiasmo com coisas que às vezes vão levar você para um grande prejuízo. Ouça a voz de Deus, reconheça a voz dele, para que você saiba qual caminho você vai tomar. Ele não nos deixa com os olhos vedados, os ouvidos tapados, não. Muito pelo contrário, a palavra diz que eis que tenho proposto a vida e a morte. Escolha o caminho da vida para que vivas, e não o caminho da morte para que não morras. Revele a tua fé através do ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Ouça a voz de Deus para que você pare na estação certa, desça no ponto correto. Você finaliza a tua viagem sabendo de onde você saiu e onde você quer chegar. O ponto de equilíbrio ideal, ele começa quando você aprende a ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe para encontrar uma condição de estar ouvindo a voz de Deus.